Olá, aqui é a Andrea Voner da Pedagogia Quântica. E aí, você já parou para pensar como que você define o seu filho? Então nós vamos fazer esse exercício agora. Olha só, você vai dar uma pausa neste vídeo daqui a pouco. E você vai descrever o seu filho para alguém, uma pessoa que não conhece. Então você vai imaginar aí uma pessoa e você vai descrever o seu filho para ele, para essa pessoa. Só que você vai descrever naturalmente, sem pensar na imagem que você quer passar. Descreve naturalmente o que for saindo. E tenta ser bastante minucioso, tá? Tenta ser bastante específico na definição dessas características. Tudo bem? Então vai lá, faz a apresentação do seu filho aí para uma pessoa que não conhece. Pode pausar o vídeo que eu vou esperar. Pronto? Já fez o exercício? Muito bom. Agora nós vamos continuar. Observa se o que você definiu foi mais para o positivo ou foi mais para o negativo. A gente tem uma tendência, né, de geralmente ir para um dos extremos. Se você foi mais para o negativo, provavelmente você está olhando o seu filho na fraqueza, na limitação que ele tem. E aí você não consegue vislumbrar outra possibilidade, então você olha sempre para o problema. Muitas vezes, os pais que têm essa visão mais negativada do filho, eles também trazem junto uma coisa da penalização. São pais que muitas vezes sentem pena dos filhos e não conseguem ver ou perceber neles a força que eles têm para superar aquilo ali. Então, gente, uma coisa muito negativa que a gente pode fazer para os nossos filhos é sentir pena, tá? Fica aí a dica, mas outro dia a gente vai conversar sobre a pena. Não sintam pena. Procure observar a força e o que motiva e o que você pode fazer para motivá-lo a descobrir essa força, sempre, tá bom? Então tá. Então você ficou mais aí no negativo ou você foi para o positivo? Tem alguns pais também que vão muito para o positivo, né? Que acaba colocando o filho lá num pedestal. E aí, o grande problema dessa postura é que quando você coloca essa criança numa expectativa muito alta, ele fica numa autocobrança de nunca frustrar os pais, de ser sempre perfeito em tudo. E quando ele se depara com um limite ou com uma frustração, é muito mais difícil para ele superar. Ele cai aí num buraco negro e é difícil, né? Geralmente na adolescência, superar isso. Então, gente, o que é o melhor, né? Às vezes lá no consultório de psicopedagogia eu faço essa pergunta para os pais. Eu peço para eles descreverem as características negativas. Eu nem preciso, porque eles já chegam lá, né, despejando as características negativas. Meu filho não sabe isso, ele não sabe aquilo, eu peço isso para ele, ele não faz, ele é teimoso, ele não gosta de fazer as coisas, ele tá com preguiça, ele tá desmotivado. Então é uma enxurrada. E aí quando eu falo, agora me descreve pelo menos 5 características positivas do seu filho. E a maioria dos pais param, pensam, respondem. Mas pensam, porque isso é natural. Então, gente, por que nós estamos pensando tudo isso? Porque tudo isso que você colocou e que você definiu o seu filho, na verdade, são as expectativas que você tem em relação a ele. Por mais que você acredite que não, mas sim, geralmente o que a gente enxerga nos nossos filhos são as projeções aí que são nossas, né? São os nossos próprios medos, são as nossas próprias inseguranças, são conteúdos que nós temos aí lá num nível mais inconsciente. Porque uma coisa é a gente desejar coisas positivas para os nossos filhos. Isso a gente faz de uma maneira consciente, mas a gente faz também essa projeção aí dos nossos conteúdos e a gente tem uma expectativa. E os nossos filhos, eles correspondem 100% às nossas expectativas, geralmente. E aí eu estou dizendo as nossas expectativas
mais internas, que a gente tem que ser bem curioso para lá e descobrir o que é que está lá nesse conteúdo escondido, tá? Agora eu quero que você faça um outro exercício. Eu quero que você pare de novo o vídeo e descreva você. Então você vai fazer o seguinte: você vai imaginar que você é uma pessoa, é uma outra pessoa que está descrevendo você para uma terceira pessoa, entenderam? Então você é alguém descrevendo você para outra pessoa, tudo bem? E aí a mesma coisa, deixa ele fluindo, deixa o pensamento vir, não vai freando nem bloqueando não, porque quando a gente deixa esse pensamento vir, você está acessando aí muita coisa natural que está lá mais no seu inconsciente, não uma coisa pensada dentro dos padrões certo e errado. É um conteúdo mais latente que a gente quer ver. Então deixa sair, vai se descrevendo, tá? Então pausa aí o vídeo e faça o exercício, senão você não vai me entender. Já pausou? Pronto. Então, agora, faça a mesma análise. Você se olhou mais de uma perspectiva negativa ou de uma perspectiva positiva? Como foi aí essa sua descrição? E aí, você vai tentar ver se isso que você descreveu tem relação com a expectativa que os seus pais tinham de você. Se você observar, se você puder anotar melhor, fica mais fácil você fazer essas reflexões. Você observar o que você descreveu, você vai lembrar de falas dos seus pais, da sua infância, né? Ou de expectativas positivas, negativas, não interessa. Do papel que os seus pais, na verdade, definiam para você. E aí você é fiel ao que eles falaram. Dois extremos. Ou você pode ser completamente fiel àquilo que os seus pais esperavam de você, ou você pode ser completamente o oposto, por aversão a alguma situação que você vivenciou. Então você nega totalmente aquilo que seus pais acreditavam e tenta fazer de uma maneira completamente oposta, completamente diferente. Mas de qualquer forma, gente, vocês veem que são os extremos, que a gente pode ir tanto para atender essas expectativas dos nossos familiares ou para repulsá-las. Mas de qualquer forma, o referente é o mesmo, o referencial é a nossa história de vida, são os nossos pais, são as nossas experiências, não é? Então, para que toda essa nossa conversa é para quê? É para a gente perceber, gente, a importância da gente ampliar o olhar para os nossos filhos além das nossas crenças e além das nossas convicções. Dentro do budismo, eles falam uma coisa muito interessante, que nós precisamos olhar as coisas sem aversão e sem apego. Ou a nossa tendência é essa, ou a gente se apega muito e supervaloriza uma coisa, ou a gente tem aversão a ela. Então, esses dois extremos, eles não vão contribuir muito, nem com a gente, nem com a formação que a gente está dando para os nossos filhos. Então, quando eu digo ampliar o olhar, quer dizer trazer mais consciência. O que é trazer consciência? É você perceber que que aquilo que você está afirmando do seu filho não é uma coisa taxativa, não é uma coisa engessada que é permanente. Outro princípio muito importante é a questão da impermanência. Nós somos diferentes o tempo todo, nós temos possibilidades o tempo inteiro. Você não é o que você afirma que é. Dessa sua listinha aí, da sua descrição, você não é nada disso. Isso é o que você acredita, ou isso é o que fizeram você acreditar que você é. Olha como isso é complexo. Você a todo momento pode se reconstruir e ser diferente. Só que a gente não se autoriza a ser diferente, porque a gente está condicionado no antigo. Então, gente, quando a gente pensa em mudança, em superação de desafios, em transformação, em autoconhecimento, na verdade, a gente está
simplesmente olhando para esse processo de desconstruir verdades absolutas e construir novas verdades. E eu posso fazer isso exercitando o meu olhar para o meu filho. Em vez de dizer, meu filho é teimoso, meu filho é danado, meu filho é inquieto, meu filho é super inteligente, meu filho é... Vamos substituir por está. Nossa, neste momento ele está bem esforçado, dedicado, esperto. Neste momento ele está cansado, está desmotivado. Neste momento ele está, ele não é. Assim como você também não é, você está. Porque quando a gente está, a gente sai daquele estado. E quando a gente não sai mais. Então a reflexão é: pense na roupa que você está definindo para o seu filho, na vestimenta que você está colocando nele. E essa vestimenta emocional, psicológica, humana, essa vestimenta que a gente coloca nos filhos tem relação com os nossos conteúdos mais profundos. E aí a única forma da gente abrir novas possibilidades é nos conhecendo bem e acessando aí o nosso interno, reconhecendo que os nossos pais fizeram o que eles podiam fazer com a consciência que eles tinham na época, sem culpar, sem julgar ninguém. Tudo bem? Então vamos aí. Toda vez que você... A dica, toda vez que você for afirmar uma coisa em relação ao seu filho, para. Respira. Repensa. E vê que ele é mais do que aquilo ali que você quer afirmar. Tá bom? Então não vamos congelar, nem engessar, nem colocar os nossos filhos dentro de caixinhas muito limitadas, né? Então é isso. Confiança quântica e vamos seguindo.